Beleza, estamos gravando aqui o nosso conteúdo. Sejam bem-vindos então à nossa aula de transformação digital, na nossa disciplina de gamificação e sociedade conectada do curso de Sistemas de Informação da Urcamp. A gente vai falar hoje nessa aula, a gente vai falar sobre transformação digital e futuro das profissões, aonde eu vou trazer para vocês aí um conteúdo abordando as principais transformações, né, as principais tecnologias, as principais mudanças, né, e como o comportamento das pessoas tem mudado nos últimos dias e nos últimos dias mais últimos tem mudado mais ainda, né? Então, eu espero que vocês gostem da aula, assim como eu gostei de preparar ela. Beleza? Aquela dica de sempre que eu dou, né, para o pessoal que está assistindo é anotar. Se tiver algum insight, tiver alguma ideia ou alguma pergunta, né? Mas basicamente ideias. Separar aí em três áreas, né? Ideias para mim, ideias para a área de atuação que eu tô e ideias para minha empresa, ou para a empresa que eu vou ter, ou para a empresa que eu trabalho agora. Né? E a gente consegue ver assim ó, o direcionamento aí do nosso pensamento, né? Que diabos, então, é a transformação digital, que é esse assunto que a gente está falando aqui, né? Da onde que vem isso? Qual é a origem desse tema, né? Nós pegamos aí algumas referências de páginas da internet, de empresas que trabalham com isso e conceituaram o tema, né? Conceituaram a transformação digital. E essa aqui, a Rock Content, é uma que diz: transformação digital é o processo onde as empresas fazem uso de tecnologia para melhorar o desempenho, aumentar o alcance e garantir resultados melhores. Tá? É uma mudança estrutural das organizações, colocando a tecnologia no centro, né? Dando papel essencial para a tecnologia, como eles estão falando ali. Isso aqui é uma definição. Essa aqui dessa outra empresa, né, que ela foi muito inteligente em registrar esse domínio, né, que ficou transformaçãodigital.com.br, que é uma empresa que também trabalha com isso, com esse viés, né? E eles definem, então, a transformação digital como a adoção de uma nova perspectiva em termos de mentalidade, atitude e operação nas organizações como resposta ao cenário disruptivo, focando na inovação, na tecnologia, na experiência do usuário e no protagonismo das pessoas. Então, juntando essas duas configurações, esses dois conceitos que a gente viu aí, a gente consegue encontrar algumas palavras-chave, né? Inovação, tecnologia, pessoas, experiência, protagonismo, cenário disruptivo, né? São palavras aí que nos chamam a atenção. Aqui tem mais uma definição aqui da HP, né? Que ela diz que transformação digital é o processo de integrar tecnologia a todos os aspectos da empresa, o que exige mudanças fundamentais em tecnologia, cultura, operação e entrega de valor. Esse valor que eles estão falando não é o valor monetário, não é o valor financeiro, tá? É o valor, assim, é importância, entregar o que é mais importante. Quando a gente fala em métodos ágeis, por exemplo, a gente fala assim, prioriza a entrega de valor, aquilo que entrega mais valor, aquilo que agrega mais valor ao meu negócio, tá? E aqui é um diagrama que eu faço, né, um exemplo que eu dou, acho até que eu falei na aula passada, da teoria das bolhas, né, das bolhas do conhecimento, né? Imaginem que esse círculo rosa grande aqui, ele seja uma empresa, tá? E dentro desse círculo nós temos círculos menores pontilhados que são os setores, né? Então eu tenho aqui o RH, o financeiro, a gestão, setor de TI, setor de marketing, eu tenho aqui o meu cliente, né? Meu cliente lá do lado de fora da minha empresa e o resto acontecendo aqui dentro. E vocês podem ver que os limites estão bem definidos, né? O TI está aqui dentro, a gestão está aqui, o financeiro está aqui e assim vai. E quando a gente fala em transformação digital, nessa mudança de cultura, mudança de comportamento que está acontecendo, encontramos aí uma mudança nesse formato, tá? Que é o seguinte: agora a área de TI ela está no centro
né, e interligada com todas as outros setores. Então eu tenho aqui a minha gestão está ligada com a TI, o financeiro está ligado com a TI, o marketing está ligado com a TI, o RH está ligado com a TI. Não que a TI seja mais importante, não, mas ela passa a ser transversal. Ela é utilizada em todos os setores de forma a trazer aí um resultado melhor, uma melhoria operacional, um melhor rendimento, um melhor lucro, uma entrega mais rápida, uma agilidade em definir um modelo de negócio diferente, né? E também, assim, a gente consegue ver que essa visão, né, ela acaba me trazendo uma integração também com outras empresas, né? Então a gente consegue ter um modelo aí de inovação aberta, por exemplo, tá? E são as bolhas, né? Aqui o setor de TI no meio, como eu falei, centralizado. Então, transformação digital é esse processo, né? Que passa pela área de negócios, vai ali na criação de comércio eletrônico, os e-commerces, né? Eu acho que a minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Isso. Né? Não, Alinhamentos. Tá de boa? Tá, é o vídeo que tá travando, então. amigo, Sem problemas. é que quando todo mundo fica em silêncio, aí o senhor pensa que Não, caiu tudo. o vídeo ficou carregando aqui, eu achei que o vídeo tinha caído, mas era. É o vídeo que tá pesado mesmo, não tem problema nenhum. Né? Então, passa aí por e-commerce, mudança de cultura, utilização de dispositivos móveis como modelo de negócio, né? Eu começo a pensar no mobile first para algumas coisas, eu começo a pensar no usuário de smartphone como um público-alvo, entre outras coisas, né? A gente tem ali o caso do Nubank, por exemplo, né? Eu gosto bastante de falar do Nubank, eu gosto muito do Nubank, né? Do modelo deles, que eles criaram um banco pensando no público-alvo que estava emergindo, que era o usuário de smartphone no Brasil, né? Olha a persona do usuário deles, né? O fulaninho lá que ganha o smartphone e não tem conta no banco, ou não quer mais pagar anuidade, não quer mais pagar taxa para banco, etc. Né? Então, tudo isso aí está acontecendo e é o que vem acelerando as relações de negócio, né? E é muito interessante esse processo, é muito, muito legal. Cansei desse vídeo travando, vou botar esse outro aqui. Então a gente consegue chegar ali resumindo, né, essas ideias, aqueles conceitos que eu trouxe ali de transformação digital, a gente consegue separar em 3 eixos principais, né? Até tem um paper da IBM, se não me engano, da Red Hat, não me lembro qual empresa, eu acho que é a IBM, que traz exatamente esses 3 eixos, né? O pessoas, processos e tecnologia. Então, a transformação digital está envolvendo pessoas e tem uma área que fala de pessoas especificamente, tem uma coluna, né, uma base que fala dos processos, de como as coisas funcionam e como as coisas estão se transformando, e tem um eixo que fala de tecnologia, tem um pilar, né, que fala de tecnologia, que é o catalisador, né, que é o que está fazendo essa transformação acontecer mais rápido. A gente vai passar aí rapidamente por alguns desses processos, né, alguns desses itens aí, só para dar para abrir um pouco a cabeça, né, e enxergar aí o que está acontecendo. Então vamos lá, primeira tecnologia, né? A gente vai falar de tecnologia. A primeira tecnologia que proporcionou essa transformação digital é justamente os dispositivos móveis, né? Eu consigo facilmente perceptível assim a diferença de comportamento das pessoas em relação da existência dos smartphones, né? Aqui tem uma foto do Papa Francisco, não, Papa João Paulo II, Papa Bento, o Bento, o Papa Bento, quando ele assumiu, não sei agora que papa é, eu sei que esse aqui é a posse de um dos papas lá em 2005, e se a gente olhar nessa foto aqui, a gente vê um smartphone aqui, ó, um telefonezinho, não é nem smartphone ainda, um telefonezinho com câmera ali,
Um outro aqui que dá para ver porque tem a luz na cara do indivíduo lá. Um outro celular aqui, o pessoal mexendo no celular e tal, mas a maioria das pessoas está assistindo o evento, né? Esse senhor aqui, ele está olhando para a gente, esse aqui, né? Tá nos encarando. Isso aqui em 2005. É quando a gente vai para 2013, que aí é o Papa Francisco, né? Mudou completamente. Agora não tem mais pessoas assistindo o evento, tem pessoas filmando, transmitindo, tirando foto, né? Por que que isso? O que que causou essa mudança de comportamento? Foi a existência do smartphone, foi a existência dos dispositivos móveis, né? A câmera digital primeiro e depois aí o smartphone, né? O pessoal saiu de casa com o celular no bolso, o celular tinha câmera, já que tem, vou filmar, né? Então essa é uma mudança de comportamento. No primeiro momento eu estou assistindo o evento, no segundo momento eu estou filmando, estou fotografando, mas não parou por aí. Depois eu já estou participando, né? Então, num primeiro momento eu assisto, no segundo eu filmo, tiro foto e transmito, no terceiro eu já estou querendo participar, né? Do momento eu tirando ali uma selfie, no caso aqui com a Hillary Clinton, quando ela foi candidata a presidente dos Estados Unidos lá no ano de 2015, se eu não me engano, né? 2016, tá aqui em cima. Certo? Mas não parou por aí. O smartphone ele criou outros comportamentos, né? Modificou outros comportamentos, principalmente falando na questão da fotografia digital, né? Então, no primeiro momento eu assisto o evento, no segundo momento eu filmo, eu fotografo, eu transmito, no terceiro momento eu participo junto, eu estou junto da pessoa ali que está, da celebridade, no caso, né? E num quarto momento eu estou participando, estou me transmitindo. Então foi o Papa Bento mesmo. Eu estou me transmitindo e só que agora eu estou diferente, eu estou me mudando, né? Então nós temos aqui essa missa, né? Essa celebração de missa que esse padre foi agora da pandemia, né? Esse padre que deixou o filtro lá do Snapchat, eu acho que era ligado. E aí ele ficou falando durante a missa toda e ia mudando o filtro. Uma hora ele estava com a medalha, daqui a pouco estava um gatinho, um cachorrinho e tal. Né? E esse aqui é o primeiro-ministro da Indonésia. Né? Ele estava respondendo lá um inquérito no Senado e ele estava com a câmera que estava transmitindo ele na live lá, estava com o filtro de gatinho ligado, né? Tinha um monte de gatinhos, né? Na live, né? E essa foto aqui debaixo sou eu, né, do Face App, que é aquele aplicativo que projeta ali como que a gente ficaria mais velho, né? Eu espero que ele esteja errado, sinceramente. Mas é uma mudança de comportamento também, que agora eu já consigo olhar assim, será que eu vou ficar assim mesmo? Né? Enfim, tem toda a questão da segurança do aplicativo que depois a gente fala sobre isso. Mas essa tecnologia que a gente falou aqui, que trouxe essa mudança de comportamento, né, que está nos smartphones, que é a câmera digital, ela foi inventada pela Kodak, né? Só que ela foi inventada pela Kodak por um analista, por um engenheiro da Kodak, só que quando esse engenheiro inventou a câmera digital, o primeiro protótipo lá, a Kodak dominava todo o ciclo produtivo da fotografia. Então eles tinham máquinas, lentes, revelação, papel para revelação, tinha quiosques, né, de revelação em vários lugares e pensaram assim, não, por que que eu vou investir num produto que vai acabar com a minha indústria? Não vou fazer isso. Então a Kodak não investiu na ideia, outras empresas investiram e a Kodak acabou quebrando. Né? Não foi aí a primeira empresa a usar a tecnologia. Outra empresa que teve um impacto grande, aí deixa eu ver o que vem depois, né? Que teve um impacto no mobile foi o Android, né? A gente olha esse bonequinho aqui, a gente pensa no sistema operacional dos smartphones da Google, né? E é uma empresa que o Google comprou, eles estavam desenvolvendo um sistema operacional para smartphone baseado em Linux, e o Google foi lá e comprou essa empresa e começou a desenvolver um smartphone
para usar esse Android, né? Então aqui a gente tem uma foto de como seria esse smartphone. Só que na época, tá? Isso aqui em 2007, todos os smartphones tinham isso. Eles tinham um teclado físico, tá? E tinha esse cursorzinho aqui esse retângulo aqui, que é como tu navegava pela tela. Então tu ia apertando para cima, para baixo, esquerda, direita, para os lados, e o cursor ia andando na tela. Tu apertava no meio ali e ele era como se fosse o clique, né? Só que não combinaram com os russos, não combinaram com esse cara aqui, com o Steve Jobs. Né? Nessa mesma época que o Google estava investindo no Android, o Steve Jobs estava desenvolvendo o primeiro iPhone. Estava desenvolvendo o primeiro iPhone. E o que eles fizeram? Eles queriam criar um smartphone, um telefone, um iPod e um navegador da internet que fosse no mesmo dispositivo, no mesmo aparelho. E eles tiveram um problema de como apontar nos itens na tela. E aí, esse senhor teve a ideia, não sei se foi ele, com certeza alguém do time dele, teve a ideia assim, por que a gente não usa o melhor dispositivo de apontamento que existe, né? Que é o dedo humano. Então, ao invés de eu usar uma caneta, como algumas ferramentas utilizavam, né? Para os Palm OS, né? Os Palm, aquelas ferramentinhas que usavam na mão, usava uma caneta, né, para tu apontar as coisas. Ao invés de usar uma caneta, por que eu não uso o dedo humano, que é o melhor dispositivo para apontar? E aí ele criou o iPhone com essa tecnologia, com a tela sensível ao toque, né, e todo o ecossistema ali de aplicativos rodando em cima disso e de negócios, enfim. E fez o Google pivotar o projeto do Android e criar um Android que não tivesse mais teclado físico. E eu lembro que até ali 2013 ainda existia 2012, 2011, 2012, por aí, ainda existia certamente dispositivos Android que tinham ainda o teclado físico para digitação, né, mas já usava a tela sensível ao toque, né? E hoje a gente já não vê mais smartphone que não tem essa tela sensível ao toque, né? Bem difícil de encontrar isso aí, certo? Outra empresa que tem inovado bastante na questão da tecnologia e aproveita para surfar nessa onda aí, né, é a Samsung, e ela já percebeu que ela não tem condição de competir com a Apple no sentido de inovação, então ela decidiu que ela vai inovar nos aplicativos ao invés de inovar nos aparelhos, né? E, por exemplo, ela criou um aplicativo, está desenvolvendo um aplicativo que consegue identificar o humor do usuário, né, e identificar, por exemplo, se ele está com os sinais de depressão, né, para indicar aí, de repente, um tratamento, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma coisa bem legal, né? Fora aí uma série de outros aplicativos, outros serviços que não existiam e passaram a existir só porque o smartphone foi inventado como ele é hoje, né? Eu falei no começo ali, o Nubank, né, o Uber, ninguém tinha pensado em pedir um táxi apontando no mapa onde eu vou, onde eu estou, onde eu vou, ele já me dá ali o valor da minha corrida, né, já tentaram, tinha como fazer, mas não era tão fácil. O Airbnb, né, a ferramenta para aluguel de apartamento, o próprio WhatsApp, que é um comunicador de mensagem, né, mensagem instantânea que usa o meu número de telefone, né, o próprio GPS. Quantas pessoas aí tinham nos seus carros um aparelho de GPS, né, que tinha ali um mapa desatualizado e era aquilo. E daqui a pouco eu passei a ter um Waze, né, no meu celular que diz que o engarrafamento está ali na frente, já me dá uma rota nova, daqui a pouco já me apresenta ali uma promoção de alguma coisa. Então são modelos de negócio que surgiram em virtude dessa tecnologia aí. Legal, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, só abre o microfone e falar, tá, gente? Fiquem à vontade. Beleza, então? Dando continuidade aqui, outra tecnologia que está trazendo essa transformação é, obviamente, a inteligência artificial,
Eu botei esse robozinho simpático aqui para ilustrar, mas não necessariamente tem que ser um robô, um humanoide assim. Pode ser um programa rodando dentro de um computador sem uma cara humana, né? Sem mãos, sem olhos, sem nada. Mas certamente aí é uma das tecnologias que a gente diz que são tecnologias transversais, né? Tecnologias que estarão certamente ligadas a todas as outras áreas. A gente tem hoje inteligência artificial na saúde, a inteligência artificial na área do direito, na área de gestão de pessoas, de RH, tem se falado bastante nisso, né? Na própria área de desenvolvimento de software, né? Então é uma tecnologia aí bem abrangente. Os carros autônomos, né, usam algumas tecnologias aí de inteligência artificial também. E aí eu trago para vocês uma notícia do jornal, né, que diz o seguinte: o supercomputador Watson da IBM começa a trabalhar em um hospital. Olha só que notícia massa. Vocês acham que essa notícia aqui ela é recente? Ela não é. Ela é lá de 2006. De 2011, perdão. 2011 é essa notícia, tá? Foi quando o Watson começou a trabalhar no hospital, quando eles começaram a rodar a primeira versão do Watson lá no hospital para fazer primeiros atendimentos, né? E essa notícia aqui ela é de 2018, né? Que é a notícia lá dizendo que a FDA, que é como se fosse o Ministério da Saúde americano, aprovou o diagnóstico baseado em inteligência artificial para retinopatia de quem tem diabetes, né? Então, um algoritmo, um software, um programa de inteligência artificial, olhando uma imagem, consegue dar um diagnóstico mais preciso, muitas vezes, que o diagnóstico que um humano daria, né? Inclusive, existem estudos, né, que apontam, né, que a inteligência artificial consegue dar um diagnóstico muito mais rápido do que um humano, né? Então consegue prever, antecipar aí um tratamento, e a gente sabe que dependendo da doença, quanto mais cedo tratar, melhor vai ser o resultado, né? Então, para mostrar assim que lá em 2011 o Watson começou a estagiar no hospital, agora que ele já foi contratado e está trabalhando, né? Aqui tem uma outra utilização do Watson, né, da inteligência artificial, que é a utilização para recursos humanos, como eu falei, aonde a IBM colocou dentro do pacote deles lá de serviços um, um algoritmo que prevê se um funcionário está pensando em pedir demissão, né, para, a partir disso, 2019, não é tão recente assim, a partir disso, criar aí um programa de retenção, digamos assim, para fazer aquele funcionário não sair da empresa, né? Porque para a IBM, por exemplo, é muito mais caro, muito mais trabalhoso, muito mais difícil treinar um funcionário novo do que manter um que já está lá, que já conhece a cultura da empresa e tudo mais, né? Legal, isso é inteligência artificial. Outra empresa que usa inteligência artificial, não sei se vocês conhecem, essa aí é a Lu, que é a mascote do Magalu, né? Fala, Thiago. Eu praticamente as minhas roupas eu compro na Magalu quando eu vou comprar online. Sim. É massa. Isso mesmo. E o Magalu, ele tem o Super App, né? Que eles chamam de Super App, que é, a ideia deles é colocar todas as empresas varejistas dentro do aplicativo deles para vender. Então, estão trabalhando para isso muito bem. E a revisão contratual deles, né? Já é feita com inteligência artificial, né, revisão de contrato. Nós tivemos na semana no mês passado ali a palestra do FreeSol com o Alex, né? E ele falou assim que o controle de fraude do Magalu já é também com inteligência artificial, né? Que no caso é com a empresa dele. É o que é muito legal, muito massa. Aqui nós temos uma. O controle da liberação de crédito também é feito por inteligência artificial do Magazine Luiza. Olha aí, o controle da Tanto que quando abriu a loja lá em Bagé, uma das diferenças que foi, assim, uma novidade que
foi quando as pessoas iam lá para fazer o cartão, né, do Magazine Luiza e só levavam a identidade. E daí na Ó, hora ali já sabiam, não? Aí não tinha toda aquela função de ir lá pro setor do crediário, tananã. olha aí, ó. Exatamente, né? Isso é muito legal. E certamente, assim, é um processo que ele consegue acelerar muito, né? Ele consegue ser muito mais ágil do que se fossem pessoas envolvidas. Né? Não que as pessoas não possam trabalhar nisso, mas tu consegue automatizar e trazer celeridade, né? Ah, Sim, é uma experiência muito melhor também para o usuário, porque não tem que ficar aquele baita tempo ali esperando para o pessoal lá da financeira aprovar todo o processo ali. sim. Aqui eu tenho essa série do Netflix, né? Quando o Netflix lançou essa série, entre outras, né? Essa série foi lançada trazendo ali conceitos e elementos que eles já sabiam que seriam um sucesso, porque eles varreram a base de assinantes, né? E o comportamento dos assinantes é o People Analytics. E sabia assim, não, essa série aqui vai ser um sucesso, né? E já criaram ela assim. Outro case desse modelo é o House of Cards, né? A primeira temporada do House of Cards, quando foi lançada, eles já sabiam que seria um sucesso também pelo contexto, pelo assunto, onde acontecia, o ator que estava lá na época como protagonista, tudo isso garantia aí, baseado nesses dados, que o essa série seria um sucesso, né? É muito legal esse movimento, tu é muito mais assertivo, né, no que tu tá fazendo. Beleza? Nessa mesma plataforma tem um documentário, né, que é o Dilema das redes sociais, que ele traz ali algumas informações a respeito de como algumas redes sociais manipulam a nossa atenção, qual é o objetivo delas, que é evidente que as redes sociais trouxeram grandes avanços e são ferramentas excelentes para muitas coisas, né, mas que tem um uso ali como é que eu vou dizer assim, tem uma possibilidade de utilização que não é tão legal, né, pode ser utilizado de forma não tão legal, né, para criar conteúdo, para criar comportamento, né, e nós falamos sobre isso nas aulas de gamificação, né, a mudança de comportamento, né, então eu consigo, dentro de uma rede social, criar uma bolha de conhecimento, e aí que, por exemplo, algumas pessoas começaram a acreditar que a Terra era plana, porque assistiram um vídeo que um cara falava que a Terra era plana e o algoritmo lá já começou a identificar que aquela pessoa assistiu aquele vídeo e já começou a sugerir outros vídeos de terraplanistas e tu começou a assistir um monte de vídeo de terraplanista e daqui a pouco é só o que aparece para ti de sugestão e quando tu vai ver, tu vai pensar assim, tá todo mundo falando desse assunto. E não um pedaço, né, um recorte do universo do YouTube, né? Tu fica imerso numa bolha e nem te dá conta. Tu fica dentro de uma bolha de conhecimento, exatamente, né? Por quê? Porque tu deu esse subsídio, né? Tu começou a curtir os vídeos, tu começou a comentar os vídeos, tu parou para assistir, né? Tá rolando ali o scroll infinito do Instagram lá, aí passou uma coisa, tu parou, aquela diferença de segundos entre tu começar a olhar e tu passar adiante, ele já tá monitorando ali, ele sabe, olha, esse aqui chamou a atenção. Vou mostrar mais coisas desse tipo para ele ficar mais tempo colado aqui. Hein, professor? Entendeu? Pode falar, Léo. Teve uma vez que eu só, tipo, parei assim no YouTube, achei massa esse vídeo. E aí era um gringo, um canal gringo que faz. Ele organiza, tipo, escrivaninha, o setup todo bonitinho. Faz as prateleiras, 2 monitores. Eu vi um vídeo, gostei, e vi outro, deu. Eu passei um mês só vendo isso, porque era só o que o YouTube me dava pra ver. E aí eu botava na TV e ficava horas e horas assistindo. Sim, meu, eu tive a mesma coisa com aquele Quilos Mortais, sabe? Qual? Aquele programa que tipo, dava na TV e agora tem. Agora não, há muito tempo já tem no YouTube o Quilos Mortais. Cara, eu fiquei uns meses só assistindo aquilo porque era só aquilo que o YouTube recomendava pra mim.
Eu fiz isso com o Irmãos à Obra. Aquele lá, eu não sei quantas temporadas eu vi. A dos acumuladores também é legal. E quem gosta de carro vai aparecer só vídeo de carro. Quem gosta de futebol vai aparecer vídeo de futebol. E falando no YouTube, né? Quem gosta de. Falando isso, eu vou colocar essa aula no YouTube depois, vou deixar público lá para quem quiser assistir de novo. Quem gosta de futebol só vai ver futebol, basquete, enfim, culinária, etc. O que vocês imaginarem aí. Né? E como é que ele sabe que vocês gostam? Porque vocês pararam para assistir. E aí ele sugeriu algumas variações, mas com aquilo interligado ali. Não, é carro, mas tem carro clássico e carro esportivo. Aí tu foi no carro clássico. Carro clássico, beleza. Carro alemão ou carro italiano? Carro alemão. E aí, entendeu? E aí ele vai conseguindo criar um perfil teu, né? E esse perfil aí é o que vai fazer com que ele ofereça cada vez mais conteúdo relevante pra gente, né? E acaba acertando, né? Só que se a gente não tem essa percepção, não tem essa visão, né? Acaba imaginando que aquele ali é o mundo todo, né? E não, é uma pitada do universo que foi selecionada para me prender na frente da tela, ou do smartphone, ou do computador, ou da Smart TV. Né? É um recorte. A né? mesma coisa com o Spotify e o Deezer. Eu já me recomendo sempre as mesmas músicas, já não aguento mais. Aí eu pesquiso música nova e o aplicativo já fica. Mas como assim testando essa música? Não, essa aqui tu não vai gostar, né? Essa aqui eu não vou tocar porque tu não vai gostar. Não, tu não vai escutar isso. O que tu quer pesquisando isso? Exatamente, né? E até eu tava conversando esse assunto aí, esse assunto específico, né? Dessas bolhas, né, aqui em casa, falando assim, que tem como tu hackear isso de certa forma, não dando subsídio, né? Como é que tu faz isso? Usa aba anônima para assistir vídeo, por exemplo, que aí tu vai ver que é completamente diferente do que tá logado, né? Usa aba anônima, começa a curtir vídeo que tu não gosta, né? E não curtir vídeo que tu gosta, claro que é uma sacanagem, né, com o anunciante e tudo mais, mas é um experimento, né, tudo em nome da ciência, para ver como é que fica, né, dá uma bugada ali, aí ele começa a trazer outras coisas, porque tu não tá curtindo nada, tu tá sem sentido aquilo que tu tá fazendo, né, então, isso é legal. O Netflix, por exemplo, ele é uma ferramenta muito legal, assim, se tu der um dislike, né, botar lá que não gostou de alguma coisa, mas tu assistiu, ele vai fazer de conta que tu não disse que não gostou, ele vai te oferecer mais coisa parecida, porque é mais importante o que tu faz do que o que tu diz para eles. Olha só que legal, né? E isso tudo aí tá de acordo, né, com o nosso conteúdo de gamificação, né? Bem conectado. Outra área impactada pela transformação digital é a área dos processos, né? A gente falou até aqui das tecnologias, agora a gente fala dos processos, que é a forma com que as coisas são feitas e como que os assinantes que se ferrem. Não é bem assim, né, Santiago? Eles vão te mostrar mais coisas que talvez tu goste, né? Que é como as relações acontecem, né? Os processos. Como que as pessoas estão se relacionando, como que as empresas estão desenvolvendo seus produtos, né? E nós temos aqui um exemplo, né? Então, aqui em 2009, por exemplo, nós tínhamos aqui, esse é o mapa do crescimento dos unicórnios, tá? As empresas que valem mais de R$1 bilhão, tá? É o clube dos unicórnios. Então, nós temos aqui em 2009 uma empresa que valia mais que isso. Depois aqui em 2010 uma de novo. E aqui em 2011 começa a disparar, né? Spotify, Airbnb, Dropbox, GitHub, onde é que tá? Aqui o GitHub. Né? O Uber, o Spotify, SpaceX, Cloudflare, tem um monte de empresa aqui, a Avast, o WeWork, a Tencent, o Zoom aqui, ó, que salvou muita gente agora na pandemia, o GitHub, como o pessoal falou ali, né? Entre tantas outras, tem um monte de empresa aqui. Então, vocês podem reparar uma coisa olhando esse gráfico aqui, que é o seguinte, ó, a quantidade de empresas está
crescendo de forma exponencial. Ele está dobrando. Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, aqui eu já tenho 4, aqui eu já tenho 8, daqui a pouco eu tenho 16, daqui a pouco eu tenho 32, e assim vai. Como é que é? Os super apps chineses, o Didi fez o dobro de corrida na China do que o Uber fez no mundo todo. É que tem muita gente lá na China, né, cara? Mas é bem por aí. Então, assim, é um mundo que pode ser explorado por nós aqui, né? Eu já vou explicar por quê. Vocês conseguem ver o seguinte, ó, que o tempo para surgir um novo unicórnio está diminuindo. Aqui surgiu uma, aí passou mais de um ano para surgir outro, aí no outro ano surgiu outro, no outro ano, vai pulando os anos, né? Aí que 2014 para frente, o bagulho disparou, né? E aqui tem outra informação, que 89% das empresas que faziam parte ali da lista da Fortune, né, naquela revista que lista ali as empresas mais ricas do mundo, né? 89% das empresas que estavam na lista já não estão mais, né? Então, tá se renovando, por quê? Porque aquelas que não estão se reinventando estão morrendo. Aí tem uma lista aqui de alguns exemplos, né? A Motorola, Blockbuster, a Kodak, que a gente falou no começo, a Polaroid, a Compaq, né? Enfim, comprei um notebook da Compaq esses dias, mas acho que essa era a marca da Compaq. E aqui, ó, outro exemplo, né? Quanto tempo uma empresa levava para chegar no bilhão? Então aqui, ó, as empresas típicas da Fortune 500, daquele gráfico anterior, em torno de 20 anos. Aí o Google levou 8. O Facebook levou 5. A Tesla levou 4. O Uber levou 3. O WhatsApp, pouco menos de 3. O Snapchat 2. O Oculus Rift, que é a empresa de realidade virtual, né? Levou 18 meses. Então, o que quer dizer isso? Que a empresa está sendo fundada hoje e daqui a 18 meses ela já vale 1 bilhão. 1 ano e meio depois, aí em 2023. Isso é uma oportunidade para todo mundo. Aqui, o tempo que as empresas estão levando para chegar nos 50 milhões de usuários. Tá? Então, vamos lá. Empresas, modelos de negócio, enfim, né? Aviões, 64 anos. Carros, 63 anos. Telefone, 50 anos. Eletricidade, 46 anos. Cartão de crédito, 28 anos. Televisão, 22 anos. Caixa automático, 18 anos. Computadores, 14 anos. Smartphones, 12 anos. Internet, 7 anos. Facebook, 4 anos. WeChat, 1 ano. Pokémon GO, 19 dias. Pokémon GO levou 19 dias para chegar em 50 milhões de usuários. Você tem noção do que é essa transformação? Por que isso acontece? Porque tem smartphone, porque tem internet, porque tem tecnologia, porque está mais abrangente, porque está chegando em mais pessoas. Né? É evidente que nós temos lugares muito pobres, onde a tecnologia ainda não chegou, que falta o básico da infraestrutura, óbvio. Mas vivemos um mundo muito melhor do que era antigamente. E o futuro vai chegar nessas pessoas também, né? Se Deus quiser. Beleza? E agora vamos para o terceiro pilar, que é o pilar das pessoas, né? Onde basicamente eu vou fazer o vínculo aqui dessas tecnologias com as profissões, né? Com as carreiras, com a forma de trabalhar. E aí eu já trago uma observação e um susto para vocês, né? Dessa foto aqui só 2 deles, só um deles vai ter emprego garantido nessa década que a gente está, né? Que por acaso é o do meio. É uma brincadeira, claro. A gente sabe que o ser humano vai ter bastante coisa para fazer sempre, né? Mas é um alerta, uma provocação. A gente pode ver o seguinte, ó, esse autor aqui, o Yuval Harari, ele tem 3 livros, né? Três, que é o Homo Deus, o Sapiens, o 21 lições para o século XXI. Deve ter mais algum que eu esqueci.
tá? Mas ele fala, acho que no Sapiens ele fala isso, né? Que até o ano 2050, uma nova classe de pessoas deve surgir, que é a classe dos inúteis. Tá? O que é essa classe dos inúteis? Aquelas pessoas que não conseguem produzir nada, não conseguem fazer mais nada. A tecnologia está em tantos lugares e as profissões mudaram tanto e essas pessoas não se atualizaram, são os apaixonados pela ignorância, que a gente pode dizer também, né? Que são aquelas pessoas que preferem não saber o que está acontecendo, que elas acabaram se tornando aí inúteis, né? Não, inúteis e não conseguiam produzir nada mesmo, não que seja bom ou ruim, não estou julgando, não é isso. Tá? E tem esse outro cara aqui que é um economista americano. Ele fala o seguinte, que a fábrica do futuro vai ter 2 operários, um cachorro e um homem. Tá? O cachorro é para não deixar o homem mexer nas máquinas. E o homem é para dar comida para o cachorro. Olha só que futuro estranho, né? Diferente. Isso é um recorte, tá? Dentro da nossa bolha aqui, que a gente está falando de o que seria aí um futuro. E tudo isso está acontecendo por causa do tal do mundo VUCA. Vocês já devem ter ouvido falar muito do mundo VUCA. Você fala há muito tempo sobre isso. É um assunto bem antigo, né? Mas ele diz respeito ao seguinte: a quantidade de mudança e a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo está fazendo ser cada vez mais difícil a gente prever o que pode vir, né? Então, um exemplo, né? Naquele livro de novo, do Harari, né, o 21 lições para o século XXI, ele fala na parte de educação, né, que na China, no ano de 1018, tá, as pessoas, elas nasciam, os meninos ou eram fazendeiros, eram agricultores, ou eram guerreiros, né, e as meninas eram treinadas para serem donas de casa, recatadas ali, cuidando do lar e tal, e cuidando da família, né? Então a família o treinamento era esse, e a perspectiva que eles tinham para os próximos 50 anos, para o ano de 1050, era esse: tu vai ser agricultor ou tu vai ser guerreiro. Aquelas famílias que eram mais ricas mandavam os filhos estudar, eles aprendiam a ler, olhavam lá as obras do Confúcio, né? Mas não era muito diferente disso. Você sabia que em 50 anos o futuro ia ser esse: ou eles iam ser agricultores ou guerreiros, e as mulheres iam ser ali as donas de casa, né, as matriarcas. Não ia mudar, não ia ser muito diferente disso. Hoje nós estamos vivendo um mundo, agora ano 2021, que a gente não consegue prever o que vai acontecer ano que vem. A única certeza é a mudança, nós temos certeza de que vai ser diferente, né? Então, tá volátil o negócio mesmo, né? Então, o V do mundo VUCA é essa volatilidade. O outro, a letra U, é do inglês, né, referente à incerteza, que diz o seguinte, que apesar da grande disponibilidade de informação, elas não são necessariamente úteis, até porque a quantidade de informação no mundo está dobrando a cada 18 horas, a cada 12 horas. Então, a quantidade de informação está dobrando a cada 12 horas. É difícil tu conseguir acompanhar tudo isso e usar isso a teu favor. Pode falar? O mundo VUCA, quem falou para nós foi o professor da CPP, o Leandro. Ele comentou com a gente sobre isso. Isso, eu que ensinei para ele. Sim, sim. Sacanagem, falando do cara aqui. Não, como a gente trabalha junto, a gente acaba estudando as mesmas coisas, né? Mas é exatamente isso aí. Então, o U do mundo VUCA, né, é essa incerteza. O que eu posso dizer com isso? Se eu pegar, sei lá, o ano de 1980, 1990, e pegar um grande volume de dados a respeito de uma transação, por exemplo, do mercado financeiro, do mercado varejista, até de uma própria epidemia, né? Eu consigo prever como é que vai ser o futuro. Isso, olha, vai aumentar, vai diminuir, né? Vai acontecer isso ou aquilo. Eu consigo prever. Eu tenho certeza naquilo que eu estou vendo, né? Hoje não. Hoje eu tenho muita informação e não necessariamente essa informação vai me trazer alguma certeza, tá? Basicamente é isso.
Aqui que eu falei, né? 12 horas leva para dobrar a quantidade de informação, né? Mais ou menos assim, ó, se a gente se empenhar em acompanhar tudo o que está acontecendo, nós levaríamos, ia sobrar só 8 horas na nossa semana para a gente dormir, comer e fazer as demais coisas, tomar banho, namorar, etc. Todo o resto do tempo seria só estudando. 8 horas sobra para comer e dormir. Imagina só que loucura, por semana, tá? O outro aqui é a complexidade. O que significa isso? A quantidade de coisas que estão interconectadas, interrelacionadas, é tão grande que a complexidade está tão grande que a gente não consegue mais conectar tudo. Né? Então tem que acabar sendo ágil, né? Tem que ter agilidade para tomar decisão, para resolver o problema, para testar, para validar, enfim. E complexidade, eu tenho um truque aqui para a gente entender complexidade, né? Que é o seguinte: a palavra com na complexidade significa junto, tá? E lá na etimologia dela, né? E o plexo significa tecido, né? Então, complexidade significa que tudo está tecido junto, é como se tudo tivesse misturado. Tecnologia, com agro, com saúde, com espiritualidade, com sociedade, com o que quer que seja, está tudo tecido junto. Né? Então, o C do VUCA é essa complexidade. E por final, né, por último, nós temos a ambiguidade, que quer dizer o seguinte: as coisas não têm o mesmo significado em lugares diferentes. Tá? Então, o que é importante lá na China pode não ser importante aqui no Brasil e vice-versa. Tá? Então, a ambiguidade é isso, não tem significados diferentes. Né? Então, assim, nesse cenário que eu estou trazendo para vocês de tecnologia, de mudança, de disrupção, né, de complexidade, ambiguidade, volatilidade, incerteza e etc., né, a única certeza que nós temos é a mudança. As coisas vão mudar. Elas vão continuar mudando. Certo? E as profissões do futuro, as profissões que vocês terão, vocês agora que estão estudando na universidade, provavelmente elas não existam ainda. Elas vão começar a existir daqui a pouco. Você tem que ter uma base. O que é aí o grande dilema da educação, né? Que é o ensinar a aprender, né? Ensinar os estudantes a buscarem aí as informações conforme a sua necessidade. E também nós temos aí, em relação a essa questão das profissões do futuro, né? A gente pode falar assim do processo de robotização. As profissões que vocês vão trabalhar, elas ainda não existem. E as profissões que existem, elas têm uma grande chance de serem substituídas por inteligência artificial. Que é esse processo de robotização que eu estou falando aqui. Né? Inclusive tem um estudo da universidade, essa aqui, não lembro qual é, de Oxford, acho que é, tá? Que é assim, ó, o futuro do trabalho e como o meu emprego é suscetível à computerização, né, à robotização. O que eles fizeram, esses pesquisadores aqui? Eles pegaram todas as profissões lá da base de profissões do INSS deles, tá? E baseado em alguns critérios estatísticos, eles avaliaram o risco, né, de ser robotizado ou não. Então, tem risco alto, risco médio e risco baixo. E aí, alguns itens aí que eles consideraram, né? Capacidade de negociação, originalidade, destreza, né? Motricidade fina, perspectiva social, preocupação com os outros, criatividade, enfim, o perfil artístico, né? Tem um professor até que eu gosto muito, de Giardelli, que ele fala assim, é muito fácil o robô construir um foguete que vá até Marte, mas dificilmente o robô vai pensar, eu posso ir para Marte. Não sei se vocês conseguiram pegar a sutileza da ideia, né? O robô consegue automatizar o que pode ser automatizado, que é esse processo repetitivo.
inteligência artificial pode fazer isso, mas ela nunca vai ser criativa. E é uma inteligência que a robótica não chegou ainda, que a inteligência artificial não chegou ainda, tá? Essa empresa aqui, a Cognizant, ela criou 2 papers, né, falando assim, 21 profissões do futuro e mais 21 profissões do futuro. E por que eu trago, totalizando aí 42, né? Por que eu trago esse estudo deles? Porque no primeiro momento a gente vê isso acontecendo, o mundo VUCA, robotização, os empregos sendo substituídos, né? Inteligência artificial ocupando cada vez mais espaço, tudo interconectado, complexo, desesperador. Né, os modelos de negócio, o tempo para uma ideia disruptiva acontecer e tudo mais. Né? Mas eu trago essa perspectiva aqui porque assim, são empregos que não existem, que podem ser criados, que vão existir provavelmente, né, e que trazem justamente uma visão otimista. Né? Essa aqui é a... No final eu falo, agora eu vou falar das carreiras. Né? Então uma delas, essas 42, né, assistente de felicidade, que é ali um profissional que vai usar a inteligência artificial para ajudar os clientes a vencer a inércia, organizar a roupa, separar documento, identificar ali o que é importante, o que tem valor sentimental. Então vai ter uma profissão, uma pessoa que vai fazer isso. Né? Outra profissão do futuro vai ser o arquiteto de águas, né, que vai ser aquele profissional que vai desenvolver projetos de urbanização que vão ser afetados pela mudança dos mares, dos rios e dos oceanos. Então, é um engenheiro, né, um arquiteto que vai trabalhar com isso, que é uma profissão muito legal, eu vejo. Né? Outra que designer de carros voadores. A gente já tá trabalhando aí os carros elétricos, né? Tem algumas cidades lá da Europa que já tem o carro autônomo servindo como transporte, né, como táxi, e o Uber já está trabalhando com drone também, né? Daqui a pouco a gente vai ter carro voador, que nem os Jetsons. E aí vai ter um cara que vai ser o cara que vai desenhar o carro voador, o design de carro voador, né? Certamente é uma carreira que não existe ainda, não existe faculdade disso, né? Mas pode existir logo ali na frente, com certeza. O Walker Talker é um cara que vai trabalhar escutando, prestando atenção no que os outros falam, né? Então, tô carente ali, passei muito tempo conectado, então agora eu vou contratar alguém para me ouvir, para conversar comigo. É esse cara aqui, ele sai para dar uma conversada comigo, escuta o que eu tô falando, eu abro meu coração para ele. Legal, né? E aqui tá um trecho, né, de uma entrevista do Ben Pring, que é o vice-presidente dessa empresa que fez esse estudo, né, que ele diz o seguinte, que a nossa prioridade, a prioridade deles com esse estudo, era mostrar que há futuro para o trabalho humano. Então aquele primeiro card que eu mostrei lá, que tinha os 2 meninos ali, o robô no meio, né, dizendo que só um deles tinha emprego garantido, é justamente para inverter essa ideia, né, essa perspectiva pessimista, né, e catastrófica, assim, o ser humano não vai prestar para nada, não vai ter emprego para todo mundo. Vai, só que vai ser um emprego diferente, né? Aqui são as competências da Gartner, né, que ela identificou aí para o ano 2018, né, e cada vez mais as competências socioemocionais, que a gente chama, né, flexibilidade cognitiva, negociação, tomada de decisão, inteligência emocional, gestão de pessoas, trabalho em equipe, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, são aí competências que, independente da área que vocês estiverem, vocês vão ter que ter essas competências, né, ou desenvolvê-las. Né? Mentalidade de maker, né, mentalidade fazedora, já é um perfil que está surgindo aí, extremamente necessário no futuro também. Tá? E onde que eu vou trabalhar, né? Como é que eu sei a área que eu vou trabalhar? É simples, escolhe um problema para resolver e resolve ele, né? Alguns problemas que nós teremos com certeza, né? Superpopulação, água potável, energia limpa, saneamento global, acessibilidade do conhecimento para todo mundo,
né? Essa semana aí, semana passada, o Elon Musk, né? Ele parou de aceitar Bitcoin na empresa dele, na Tesla, porque ele disse que ele não pode fomentar aí a utilização de tecnologia que não é limpa, de energia que não é limpa, né? Não pode fomentar isso, né? E o Bitcoin ele usa muita eletricidade para sua mineração ali, basicamente a eletricidade é gerada através do carvão, né? Então ele parou de aceitar porque ele não pode fomentar isso, não é mais para usar carvão, ele vai, claro, vai dar uma acelerada na Tesla de alguma forma para vender bateria, né? Sempre haverão problemas para a gente resolver, e aqui eu trouxe um videozinho falando dos problemas do primeiro mundo, que eu vou compartilhar com vocês, quero que vocês... O Elon Musk investiu no Dogecoin também, Esse vídeo aqui eu já mostrei ele muitas vezes, em muitas aulas, e é muito tocante, assim, muito impactante, né? Eu gosto de reproduzir ele, porque eu acho que vale a pena assistir para a gente perceber que somos sim privilegiados e que no pouco que a gente conseguir fazer, talvez melhore a vida de alguém lá no outro lado do mundo. I hate when my phone charger won't reach my bed. I hate when my leather seats aren't heated. When I go to the bathroom and I forget my phone. Le mette radio na machine à laver. Eu começo a sentir. I hate it when my house is so big. I need 2 wireless washers. When my milk gun makes my hot water taste too cold. When I have to write my maid a check, but I forget her last name. Pas qu'à écrire message et marcher en même temps. On te quitte casse-moi en bas. Moi raï les voisins bloqué internet là. I hate it when I tell them no pickles and they still give me pickles. Professor, Opa, pode falar? eu achei engraçado a mulher falando que os vizinhos botam senha, senão ia virar uma baderna no troço, senha do Wi-Fi. Eu acho que ela queria que fosse liberar o troço. Não, mas eu acho que ela falou da senha, não me lembro essa parte. Ela falou que odeia quando os vizinhos botam senha. I hate when my leather seats aren't heated. When I go to the bathroom and I forget my phone. Le mette radio na machine à laver, eu começo a sentir. I hate it when my house is so big. I need 2 wireless washers. When my milk gun makes my hot water taste too cold. When I have to write my maid a check, but I forget her last name. Pas qu'à écrire message et marcher en même temps. On te quitte casse-moi en bas. Moi raï les voisins bloqué internet là. I hate it when I tell them no pickles and they still give me pickles. Desculpa, eu não lembrava daquele trecho ali desse trecho, né? Mas assim, ó, enquanto existirem problemas desse tipo, né? Vocês viram ali de forma irônica, né? A menina falando ali, eu não gosto quando a máquina de lavar roupa mancha minhas roupas, e as crianças lavando roupa no riacho ali atrás, né? O cara falando, não gosto quando peço meu lanche sem pickles e vem com pickles, né? E na real, o cara provavelmente passa fome, né? E, enfim, todos os outros problemas ali que a gente vê eles falando que não são de verdade problemas, né? Os problemas de verdade estão aí, a gente vê assim, cidade esburacada, esgoto a céu aberto, falta d'água, corrupção, né? Esses são os problemas que precisam ser resolvidos. E esses são os problemas que serão resolvidos nas profissões do futuro. Então, vocês estão estudando agora para trabalhar, para criar um mundo melhor para vocês e para eles também, né? Então, assim, enquanto existirem problemas, existirão profissões. Com certeza existirão aí profissões. Deixa eu tirar aqui
o slide, né? Colocar ele para o último já. Né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Para o nosso estudo de hoje, a gente falou sobre transformação digital e futuro das profissões. Como eu disse, é um conteúdo que eu apresentei em outra disciplina que está vinculado aí com a nossa gamificação sociedade conectada, né? Na próxima aula aí a gente vai trabalhar sociedade conectada e vai tentar trazer essas tecnologias aí para criar mundos novos, né? Criar soluções novas para velhos problemas. Era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Esse é o momento.